E aí? Beleza? Tio Lição na área de novo? Vamos partir para o próximo grupo da botânica? Vamos partir para as pteridófitas. Se você está aqui comigo é porque você já viu o vídeo de briófitas, de musgos, ok? Hoje a gente vai falar do segundo grupo vegetal. Hoje vamos falar das pteridófitas. Pteros significa asas. Fita, vegetal, órgão fotossintetizante, são vegetais que têm as folhas no formato de uma asa. As belíssimas folhas das pteridófitas, ok? Quem são os exemplos principais de pteridófitas que eu posso colocar aqui para você, né? Do mesmo jeito que falou de briófitas, você tem que obrigação de lembrar de musgo. Se você lembrar dos antóceros e das hepáticas, beleza. Mas obrigação, briófita, musgo. Pteridófita, obrigação lembrar das samambaias. As samambaias são exemplos de pteridófitas. Eu tenho certeza que você já lembrou da sua avó, porque toda boa avó tem uma samambaia. Da beleza daquelas longas folhas que, segundo o biólogo, pareciam asas. Samambaias são pteridófitas. A gente pode colocar aqui como exemplo também as selaginelas. Exemplos de pteridófitas. A gente pode colocar aqui o trevo. Sim, trevinho, aquele trevinho de 4 folhas, exemplo bonitinho de uma pteridófitas. Samambaias, selaginelas, trevo. Tem as avencas. Já ouviu falar de avenca ou não? Nossa, toda boa avó que é vó tem uma avenca em casa. Avencas, samambaias, selaginelas, trevo. Isso são alguns exemplos de vegetais classificados dentro do grupo das pteridófitas. Ok? Colocando aqui para você algumas características gerais. Vamos lembrar da nomenclatura da botânica? Vou comparar a pteridófita com o grupo anterior, que é a briófita, hein? Primeira coisa importante, as pteridófitas são vegetais vasculares. Outro nome para vascular, traqueófitas. Você lembra que os musgos eram avasculares? Atraqueófitos, prefixo A, negação. Não tinham vasos condutores de seiva? Aqui a gente tem. As pteridófitas têm vaso condutor. Como é que eu chamo o vegetal que tem vaso condutor? Eles são vascular ou traqueófitas. Presença de xilema, presença de floema, que são tubos, que são vasos que conduzem os nutrientes rapidamente pelo vegetal. Qual a consequência disso? Se eu tenho um vegetal com vaso condutor, o transporte de água, o transporte de glicose, o transporte de sais minerais, enfim, o transporte de nutrientes acontece de maneira muito mais rápida. O que faz com que esses vegetais possam ter um maior porte, um maior tamanho. Ok, neném? Lembra que as briófitas eram piquititicas justamente pelo fato de não terem vasos distribuidores, condutores de nutrientes. E aí os nutrientes tinham que ser transportados de célula a célula por difusão. Isso reduzia o tamanho desses vegetais. São vasculares, são traqueófitas, presença de xilema, presença de floema, presença de uma rápida e eficiente condução de nutrientes. Segundo ponto, esses vegetais são chamados de cormófitas. Do mesmo jeito que avascular, contrário, vascular, talófita, contrário, cormófita. Disse que as briófitas eram talófitas. Traduzindo, baixa diferenciação de tecidos. As briófitas não tinham raiz, caule e folha bem diferenciados no vegetal adulto. Briófita, musgo, tinha rizoide, cauloide e filóide. Aqui mudou a conversa. Falou em samambaia, falou em pteridófitas, elas são cormófitas. Cormófita significa que esses vegetais têm uma alta diferenciação de tecidos. Eu encontro aqui raiz, caule e folha bem definidos. Quando a gente olha para uma samambaia, a gente sabe muito bem o que é folha, o que é o caule, que é um pouco diferente, né? Um caule que fica normalmente subterrâneo. A gente chama de rizoma, ele pode ficar embaixo do xaxim,
que é aquele vaso que a gente usa para plantar a samambaia, né? Mas você tem raiz, caule e folha bem diferenciados, bem definidos no vegetal adulto. Portanto, esses vegetais não são talófitas, eles são cormófitas. Tá claro que tem duas características que diferenciam o musgo de samambaia? Os musgos eram avasculares, as samambaias são vasculares. Os musgos eram talófitas, as samambaias são cormófitas. Uma característica em comum. Os dois são vegetais chamados de criptógamas. Lembra o que era criptógama? Cripto, caverna, gamos, órgão reprodutor. Os órgãos reprodutores são tão pequenos que eles ficam dentro de cavernas. Se está dentro de caverna, não está visível. Falar que um vegetal é criptógama significa ausência de flores e ausência de sementes. Briófita não tinha flor nem semente. Pteridófita não tem flor, não tem sementes. Tudo bem? Então essa é uma característica comum aos musgos e às samambaias. Nem musgo, nem samambaia, nem briófita, nem pteridófita apresentam flores e sementes. São vegetais chamados de criptógamas. Tudo bem até aí? Sem probleminha? Quero colocar como uma observação aqui para empatar o placar. Essa característica e essa diferenciam briófitas e pteridófitas. Essa é uma característica comum às briófitas e pteridófitas. Mais uma característica comum a musgos e samambaias. Os dois dependem da água para a reprodução. Musgos e samambaias dependem da água para a reprodução. Portanto, sempre que você pensar numa samambaia ou no musgo, esses vegetais estarão próximos de ambientes úmidos, porque precisam da água para se reproduzir. Né? Você lembra lá nos musgos que o gameta masculino, chamado de anterozoide, precisava nadar ao encontro do gameta feminino, que era a oosfera. A gente vai ver essa mesma dependência da água aqui no grupo das samambaias. As duas dependem da água para o processo reprodutivo. Tudo bem até aí? Caracterizações gerais das pteridófitas. Quem são, né? Sussu. Já que a gente tem uma noção geral dessas características, eu acho que a gente pode aprofundar e olhar o ciclo reprodutivo. Vamos lá? Então vamos junto, monstro. Ó, tô apagando minha luzinha, porque você já conhece essas caracterizações gerais. Olha, meu apagador tá tosco. Ai, eu vou até abrir mão aqui, ó, de um arco com um paninho, para ver se a gente consegue deixar essa lousa um pouco mais branquinha, mais bonitinha. Nossa, lição, você usa o álcool, já esteriliza a mão, já esteriliza a lousa, já bebe um pouco também, né? Já vai ficando mais louco que o bozo. Monstro, tudo bem aqui? A luzinha melhorou um pouco para você? Sim? Podemos partir para a reprodução das pteridófitas? Reprodução das samambaias? 3, 2, 1, vamos lá, monstro, vamos falar da reprodução desses caras? Reprodução. Eu quero inicialmente falar da reprodução das samambaias, porque a reprodução das selaginelas pode ser um pouquinho diferente. Você vai ver no seu material que a reprodução das samambaias, as samambaias apresentam um ciclo chamado de isosporado. Iso é igual, esporado lembra esporo. As selaginelas têm um ciclo heterosporado, é um pouco diferente, eu comento com você já já. Vamos primeiro falar desse ciclo isosporado, que é o ciclo das samambaias propriamente dito. Monstro é um ciclo reprodutivo, vegetal. E se é um ciclo reprodutivo, é um ciclo haplo-diplo-bionte. No ciclo haplo-diplo-bionte, a gente tinha o gametófito, produtor de gametas, e o esporófito, produtor de esporos. Lá nas briófitas, a fase duradoura do ciclo era o gametófito. Lembra disso? O esporófito era a fase transitória,
Era a fase passageira do ciclo. Aqui nas pteridófitas, a fase duradoura do ciclo é o esporófito. Aliás, gostaria que você marcasse isso. Somente as briófitas têm gametófito como fase duradoura. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas terão o esporófito como fase duradoura. E eu sempre começo o meu ciclo pelo esporófito. Quem é o esporófito da samambaia? A samambaia. Portanto, eu vou usar os meus dotes artísticos e vou desenhar a samambaia para você. Ó, imagina que isso aqui é o caule da samambaia. Ó, louco, lição! Esse caule é chamado de rizoma. Parece aquele bracinho peludo, né, que começa a escapar, às vezes, do vaso chamado xaxim. Você sabe que aquele vaso, xaxim, ele é feito de uma samambaia, né? Olha como a gente é esperto, a gente pega uma samambaia, destrói uma samambaia, constrói o vaso para plantar outra samambaia. E aí essa samambaia que serve para fazer o vaso, o xaxim, começou a entrar em extinção. Porque o xaxim é um vaso poroso, né? Você pode colocar ali a garrafa de água, não pinga uma gota embaixo, ele absorve tudo, parece uma esponja. A samambaia gosta desse ambiente úmido, né? Hoje o xaxim ecológico ele é feito a partir da palha de coco. Então você pode usar aquela fibra do coco para poder fazer esse vaso para a samambaia. Então imagina que isso aqui é o caule. Se você não conseguiu sacar, eu vou pôr a legenda, tá? Imagina que isso é o caule. Do caule partem as raízes. Nossa, é uma arte linda, né, monstro? Raiz de samambaia. E aí você tem as belíssimas folhas. Você já reparou que algumas folhas elas são enroladinhas assim, ó? Essas folhas da samambaia, que são enroladinhas, elas são folhas ainda jovens. Elas vão desenrolar. Essas folhinhas jovens enroladinhas são chamadas de báculo. Báculo é o nome da folha jovem. Esse báculo vai se abrindo, né, e formando aquelas maravilhosas folhas adultas, né? Então vamos fazer uma folha aqui de samambaia, né? Fazendo outra folha bonitinho para você. Se você não entendeu, isso aqui é samambaia. Isso aqui é a nossa bela samambaia. O que corresponde a essa samambaia, lição? Ela corresponde ao esporófito. Lembrando que o esporófito era sempre formado por células diploides. A samambaia, raiz, caule e folha, correspondendo ao esporófito. Na época da reprodução, embaixo das folhas de uma samambaia podem aparecer pequenos pontinhos. E é mó legal porque você pode, né, cutucar esses pontinhos com a unha, sai um pozinho meio amarelo, né? Cada pontinho desse aqui, ampliando para você, recebe o nome de soro. O soro é um conjunto de vários esporângios. Olha que nome bonito, monstro. Esporângio, produtor de esporos. Um soro é um conjunto de esporângios. Dentro de cada esporângio está ocorrendo a produção desses esporos. Quando esses esporângios estão cheios de esporos, eles explodem e liberam esses esporos. Só tem um detalhe. O esporo é sempre uma célula haploide. E quem o está gerando é uma estrutura diploide. Que divisão celular está acontecendo dentro dos esporângios para a geração dos esporos? Meiose. Meiose para a geração dos esporos. Esse pozinho, esses esporos caem no substrato. Encontrando condições adequadas, vai rolar uma germinação. Toda vez que um esporo germina, ele gera no ciclo reprodutivo o gametófito. A germinação desse esporo vai gerar o gametófito. O gametófito é uma estrutura bem romântica, bem bonita, parece um coraçãozinho, que tem umas raizinhas aqui embaixo, né? Esse coraçãozinho gerado pela germinação do esporo tem por volta de 1 centímetro, é bem pequititico, mas ele é visível. Esse coraçãozinho é chamado de prótalo.
O prótalo, gerado pela germinação, pelo desenvolvimento do esporo. Quem é esse coração, lição? Quem é esse prótalo? Se ele foi gerado pela germinação do esporo, ele corresponde ao gametófito, estrutura haploide. Quem deu origem foi o esporo, que é uma célula haploide. O gametófito das samambaias, ele é hermafrodita. O que significa isso? Que no mesmo coração, no mesmo gametófito, existe o aparelho reprodutor feminino e existe o aparelho reprodutor masculino. Você lembra do nome deles? Como é que eu chamava o aparelho reprodutor masculino? Anterídeo. Como é que eu chamava o aparelho reprodutor feminino? Arquegônio. Então ele tem anterídeo e arquegônio no mesmo coração. Portanto, esse gametófito é chamado de um gametófito hermafrodita. Se você não quiser usar o termo hermafrodita, você pode usar monóico. Está na mesma. O anterídeo é produtor do gameta masculino. Como é que eu chamava o gameta masculino pequeno e flagelado? Anterozoide. Gameta, célula haploide. O arquegônio, aparelho reprodutor feminino, produz o gameta feminino, conhecido como oosfera. Quem que é atrás de quem, neném? O anterídeo, gameta masculino pequeno e flagelado, que ia atrás do gameta feminino, a oosfera. Mas, para o anterozoide ir ao encontro da oosfera, ele tinha que ir nadando. Havia necessidade de água para que os anterozoides migrem e fecundem a oosfera. Por isso que as pteridófitas também dependem da água para reprodução. Os anterozoides, produzidos no anterídeo, nadam. Óbvio que não precisa de um oceano Atlântico, né? Uma gotícula de água, a umidade já é suficiente para isso. Os anterozoides nadam ao encontro da oosfera, encontram a oosfera, fecundação. Quando o gameta masculino encontra o feminino e fecunda, havia a formação do zigoto. Zigotinho diploide, né? Esse zigotinho inicia o processo de germinação, gerando um esporófito jovem. Esse esporófito jovem desenvolve um novo esporófito adulto, dá origem a uma nova samambaia. Na tua cara aí, monstro ciclo haploidibionte, hein? Ó, esporófito, que é a samambaia, gerando esporos por meiose. Os esporos germinam, geram o protalo, o coração, que é o gametófito. O gametófito produz os gametas, fecundam, geram um novo esporófito. Esporófito produz esporo por meiose. Gametófito produz gametas, que geram um novo esporófito, alternância de gerações. Vou falar de novo. Quem é a fase duradoura aqui? São o esporófito ou o gametófito? Esporófito. Você pode sair agora para procurar isso aqui e eu tenho certeza que a samambaia você acha. Mas essa fase que é o prótalo, que é o gametófito, ela só está presente quando a samambaia está se reproduzindo. Então a dica que eu te dou é, se você encontrar a samambaia, a primeira coisa que você vai fazer é olhar na folha para ver se tem os sólios. Se tiver os sólios, porque às vezes você vai pegar a samambaia, vai olhar a folha e falar assim, não tem soro, o lição me enganou. Não é que eu te enganei, já que essa samambaia não está se reproduzindo. Se ela estiver se reproduzindo embaixo das folhas, você vai ver esses sólios. E aí, se esses sólios estão presentes, é porque o esporófito está esporulando. E aí talvez com uma lupa e com muita paciência você possa encontrar esse coração. Você possa encontrar esse protalo, que tem por volta de 1 centímetro, que é o gametófito. Mas ele é a fase transitória. Logo esse protalo, após a fecundação e o crescimento e desenvolvimento de um novo esporófito, ele regride e desaparece. Portanto, fase duradoura, o esporófito, fase transitória, ou gametófito. Mais uma coisa importante. Quando eu falo que as samambaias são vasculares, que tem xilema, que tem floema, que tem vaso condutor, eu estou me referindo à samambaia. Eu estou me referindo ao esporófito. Esse coração, esse protalo piquititico, ele é avascular. Sussu, última observação.
Este ciclo é um ciclo de samambaia e, portanto, isosporado. Num ciclo de selaginela, que não é um ciclo isosporado, é um ciclo heterosporado. Vamos do que é hétero? Diferente. Os esporos que são gerados são esporos diferentes. De modo que numa selaginela, eu vou ter um esporo que, ao germinar, dá origem a um gametófito masculino. Ou seja, dá origem a um coração que tem anterídeo apenas. E existe outro esporo que vai germinar e dá origem a um outro coração, a um outro prótalo que vai ser o gametófito feminino. Um outro coração que tem apenas o arquegônio. Como eu tenho esporos que geram um gametófito masculino e esporo que gera um gametófito feminino, os esporos são diferentes. Esse ciclo é heterosporado. A sequência é a mesma. O coração que tem o anterídeo vai gerar anterozoide. O coração que tem o arquegônio vai gerar a osfera. O anterozoide vai sair do anterídeo e fecundar a osfera, fechando o ciclo. Mas o ciclo é heterosporado porque eu vou gerar um gametófito masculino e um gametófito feminino. E não um gametófito hermafrodita, como o caso da samambaia, onde os esporos são todos iguais e geram um coração hermafrodita. Gera um coração que tenha anterídeo e arquegônio na mesma estrutura. Sussu, tranquilaço, beleza? Isso é samambaia. Tio Listão vai ficando por aqui, mandando um grande beijo para vocês. Daqui a pouco a gente dá uma olhada nos exercícios.